Olá, olá, os que estão em casa, tudo bem? Maravilha. Então vamos começar pontualmente, são 5:01. Poxa. Pronto, então vamos começar. Então, o assunto de hoje são os judeus Mizrahim. Vamos começar primeiro com a descrição de que são os judeus Mizrahim e depois vamos entrar especificamente nas questões musicais, dos judeus Mizrahim. Então, Mizrahim, deixa eu botar primeiro um mapa, só um segundinho. Aqui. Maravilha. Chegar aqui, vou colocar o mapa. Pronto. Deixa eu tirar isso aqui. Pega no flagrante, né? Pronto, muito bem. Então vamos lá. Então, Mizrahim são judeus descendentes das comunidades judaicas do Oriente Médio, Norte da África, Ásia Central e Cáucaso. Literalmente, Mizrahi significa oriental, né? Porque em hebraico, Mizrah é leste, né? Então, os Mizrahim são os orientais. Originalmente, o uso do termo Mizrahi ou o termo do Oriente, Eidot HaMizrach, era uma tradução de uma palavra árabe, Mashriqi, oriental, que se referia a pessoas da Síria, Iraque e outros países asiáticos, enquanto os judeus do norte da África eram chamados em árabes de Magariba, né? Os magrebis, né? Realmente se refere ao Marrocos. E Edot HaMizrach são termos usados no discurso, principalmente israelense, para se referir a um agrupamento de comunidades judaicas muçulmano. Na verdade, Mizrahi é um termo político-sociológico cunhado com a criação do Estado de Israel. É usado na linguagem da política, da mídia e de alguns cientistas sociais para judeus do mundo árabe e países adjacentes, principalmente de maioria muçulmana. Isso inclui judeus iraquianos, sírios, libaneses, iemenitas, judeus persas, que não são árabes, nem falam árabe, né? Judeus afegãos, buharianos. Os judeus, na realidade, se espalharam pela Ásia Central, né? Judeus magrebinos, que são esses do norte da África, judeus berberes, também do norte da África. Os berberes eram como nômadas, né? Do norte da África e falavam árabe, né? Judeus curdos, já vamos ver isso no mapa. Os judeus das montanhas, que é um grupo que se chama Yuhuro e que vieram principalmente do Azerbaijão e do Daguestão. E judeus georgianos. A Geórgia era hoje em dia um país, era uma república soviética, no sul da Rússia fica. E também inclui a judeus da Índia,
Alguns deles estão na Índia há milênios, né? E judeus do Paquistão e judeus se chamam os Bagdadis, que não são de Bagdá, no Iraque, mas são da Índia também. Já a comunidade judaica sefaradita, que vamos ter que conversar um pouquinho sobre a diferença entre Mizrahi e Sefaradi, se formou na Espanha e Portugal, né? Sefarad é um termo hebraico muito antigo que se refere à Península Ibérica. Então, vocês sabem que os judeus sefaraditas foram expulsos da Península Ibérica em 1492 e eles então entraram, a ver se consigo, eles entraram pelo Mediterrâneo, principalmente. Também foram para Amsterdã, foram para Londres, mas principalmente eles entraram no Mediterrâneo todo e se estabeleceram principalmente nos lugares onde melhor foram recebidos, que foi no Império Otomano. Então, na Turquia, tiveram uma acolhida muito boa, e então teve muitos judeus sefaradim que se instalaram na Turquia. Mas também em outros lugares do sul, né, da Europa, como os Balcãs, né, a Grécia, e no norte da África, principalmente no Marrocos, né? Também na Algéria, na Líbia e na Tunísia, mas principalmente em quantidade no Marrocos, porque estava muito perto da Espanha, né? Então, esses são sefaradim. Eles levaram, justamente no ano que eles foram expulsos, foi publicada na Espanha uma gramática espanhola, muito conhecida, que esteve vigente durante muitos séculos, e eles levaram esse espanhol dessa época e continuaram falando esse espanhol dessa época, que não evoluiu como continuou evoluindo na península. Então, o que eles falavam era um espanhol antigo. Já quando moravam na península, já tinham um monte de termos que eram em hebraico e expressões próprias, né, da comunidade judaica. Então já tinham uma espécie de dialeto do espanhol. Mas esse espanhol que se congelou em 1492 e eles levaram, né, para esses países que dão ao Mediterrâneo, é o que nós conhecemos hoje como ladino, que é um espanhol antigo, e que em cada um desses lugares onde eles moraram, se misturou muito com uma série de expressões, além das expressões em hebraico, expressões locais, nas línguas locais. Então, o que se chamam o sefaradim oriental e o sefaradim ocidental, quer dizer, os orientais são os que estão lá no fundo do Mediterrâneo, na Turquia, né? Difere do ladino que se fala no Marrocos, que é no Mediterrâneo ocidental, né? Então, que se conhece o ladino de Marrocos como Hakichia, né? Então, todos os dialetos hebraicos, todas as línguas hebraicas, não podemos chamar todos de dialetos, mas no caso do ladino, é uma língua, é aceito como uma língua, a mesma coisa que o Yiddish. Né? Não é, quer dizer, originalmente era um dialeto do alemão, mas a sua evolução no transcurso dos séculos e a sua estrutura, muitas vezes afastada da língua original, os converteram em línguas e não em dialetos, né? Então, todas as línguas hebraicas, todas, menos uma que vou mencionar depois, lá da Índia, né? Se escrevem com letras hebraicas. Então, o ladino se escreve, a gente pode ler, lendo em hebraico, com letras hebraicas, de direita a esquerda, palavras em espanhol, né? Todas as línguas hebraicas usam o alfabeto hebraico, né? O Yiddish e uma série de outros dialetos também, né? Muito bem. O que acontece com o termo? Por que entrei a descrever um pouco quem são os sefaradim? Os sefaradim, claro que não falavam árabe em seus países de origem, No Marrocos, sim, tinha uma grande comunidade que falava ladino, mas eles tinham
familiaridade com o árabe, porque era a língua do Marrocos. Mas não deveria se chamar aos judeus, desses que estamos descrevendo hoje, e que vêm da Síria, do Iraque, do Irã e dos países do Cáucaso e todos os países árabes, né? Não deveríamos chamar eles de Sefaradim, porque Sefarad quer dizer Espanha. Então, Sefaradim são os que foram expulsos da Espanha e Portugal e carregaram a língua espanhola. Esses são os Sefaradim. Os outros são os Mizrahim, que é isso que nós falamos hoje, porque Mizrah significa leste, então são os judeus orientais. Mas tem aí uma questão de confusão de termos por uma questão, uma etnografia complexa, né? Depois da sua expulsão, em 1492, muitos sefaradistas se estabeleceram talvez primeiro na Turquia, mas da Turquia eles foram para países da Ásia, onde tinha comunidades antigas, né? Que se falavam árabe e que tinham um rito próprio também, não sefaradi. Parecido, mas não era o mesmo. O que é um rito? Um rito são pequenas diferenças nas rezas do Sidur. Se a gente pega hoje um Sidur de judeus sefaradim e outro de judeus mizrahim, e de Ashkenazim da Europa Central e de Ashkenazim da Europa Oriental, nós vamos ver que o Sidur é praticamente o mesmo, mas tem uma série de pequenas mudanças, além do que a influência cultural, ninguém mora isolado, a influência cultural dos lugares onde se mora sempre é muito forte. Então, quando a gente fala em ritos, é porque tem costumes, não somente diferenças nas rezas, mas tem costumes muito próprios. Mas acontece que a cultura sefaradi era muito forte e muito atraente também. Então, de repente, chegou nos lugares e se impôs, se sobrepassou, né? As culturas locais, às vezes até diretamente a substituiu, né? É ao contrário do que aconteceu aqui no Rio, uma história de que a sinagoga que nós temos aqui na Barata Ribeiro, né, Betel, que está dentro do CIB, ela foi fundada por sefaradim, sefaradim que vinham do Mediterrâneo, da Turquia, entre outros, né? E eles tinham um rito muito claramente sefaradi. Mas acontece que houve uma expulsão dos judeus do Egito no ano 56, né, por causa da Guerra de Suez, já tinham sido expulsos com a criação do Estado, mas ficaram muitos e foram expulsos e vieram no Rio e, para acolher os recém-chegados, a sinagoga recebeu eles, na sinagoga sefaradi, recebeu eles na sinagoga deles e com o tempo acabaram meio que impondo, não é uma coisa proposital, são questões culturais que vão acontecendo com o tempo, acabaram impondo uma série de tradições que não eram as originais. As tradições musicais, por exemplo, sefaradim, eu conversei muito com o Hassan Zeitoune, que foi durante décadas foi Hassan no Betel, agora é Hassan na sinagoga de Ipanema, né? E ele era um conhecedor profundíssimo das tradições musicais religiosas do Sefaradim. Então, eu pude me inteirar, né, desses processos, né? Muito bem. Existe um escritor, eh, ele de origem, ele nasceu no Iraque, né? Mas ele faleceu ano passado, no ano 24, né? Ele nasceu no Iraque, se formou no Iraque, depois teve que fugir. Era um ativista comunista. Então, ele teve que fugir do Iraque, começou a escrever, né, contra o governo, né, teve que fugir para o Irã, ficou um tempinho lá, e no ano 49, aos 23 anos, ele migrou para Israel. Faleceu agora no ano passado. Se chama Sami Michael. Ele foi um escritor e um ativista importante, não só político, né, mas ele trabalhou muito contra a discriminação e pela paz, a justiça, os direitos humanos. Então, ele era contra usar os termos Mizrahim e Eidota Mizrah, comunidades orientais, né?
porque ele achava que se trata... Lembram que eu falei que essa terminologia, chamar os Mizrahim de Mizrahim, foi um termo criado com a criação do Estado de Israel, se referindo a todos aqueles que não eram sefaradim, quer dizer, não eram descendentes dos expulsos da Espanha, mas eles vinham principalmente dos países árabes e dos países não árabes, como o Irã, por exemplo. Então, culturalmente acabou se definindo a todos eles numa comunidade só. E tem gente que não gostou disso. No caso do Sami Michael, ele chegou a dizer que era uma identidade fictícia que, nas palavras dele, o Mapai inventou. Mapai era o Partido Socialista de Israel, e vocês sabem que os sionistas, os fundadores do Estado, eram mormente europeus, claro, não eram nem sefaradim, nem mizrahim, eram europeus pertencentes aos partidos socialistas, né? Se chama Mapai, Mapam. Os fundadores do Estado eram socialistas. Então, ele dizia que eles queriam inventar um adversário, né? Então botaram, todos esses são Mizrahim, para empurrar a toda essa mistura, essa comunidade, para empurrar eles para baixo na escala socioeconômica, para que fiquem por trás deles, e para que nunca estejam alinhados com as elites israelenses de ascendência judaica europeia. A gente sabe que isso não é mentira, né? Porque em Israel houve muita discriminação com esse grupo, né? Então, ele também é contra de considerar todos eles um povo só, porque você está pagando histórias únicas de cada um dos países de origem, né? Em concordância com o Sami Michael, muitos Mizrahim israelenses, já nativos israelenses, mas descendentes de pais, avós Mizrahim, rejeitam o uso desse termo e preferem ser identificados como judeus persas, os que vêm do Irã, judeus marroquinos, porque cada um tem suas características e uma cultura construída, algumas de muitos e muitos séculos, né? Então, usar uma única palavra abrangente, então eles não gostam. Agora, na questão religiosa, onde há diferentes ritos, como eu falei, que são ritos, são sidurim, com pequenas diferenças, tradições, costumes, né? Nas sinagogas, a razão para a classificação de todos os Mizrahim, chamando eles de Sefaradim, que é um costume do mundo inteiro, aliás, não é só em Israel. Geralmente, tudo que não é Ashkenazi se chama de Sefaradim. E todo mundo se acostumou. Mas na questão religiosa, se deveu a razões históricas. Essa prevalência do rito sefaradita entre os Mizrahim foi o resultado, como eu expliquei, deles dos sefaradim que chegaram nos países onde já moravam os Mizrahim e se praticamente substituíram os ritos. Então, essas comunidades que migraram para Israel, trouxeram já um rito que é muito, muito parecido ao rito dos sefaradim, né? Então, se aproxima muito um dos outros. E, no final, isso deu com que até os rabinos que são Mizrahim ficam dependendo do rabino-chefe sefaradi. Então, em Israel já ficou claro, tem um rabino-chefe Ashkenazi e outro sefaradi. E os sefaradim são próprios sefaradim e também os Mizrahim. Isso foi como eles se organizaram. E como eu falei, no mundo inteiro é bastante comum as pessoas não conhecerem esse termo Mizrahim. Tudo que não é Ashkenazi é sefaradi, mas não é correto. Sefarad é uma palavra antiga que significa Espanha. Então, os sefaradim são os que foram expulsos da Espanha e se instalaram em volta do Mediterrâneo. Muito bem. Quando começou essa diáspora judaica no Oriente Médio? Na verdade, começou durante o cativeiro babilônico, né? Os babilônios destruíram o primeiro templo, levaram lá boa parte da população cativa para a Babilônia, e mesmo pouco tempo depois, poucas décadas depois, a Babilônia caiu, né? A Persa
venceu a Babilônia e o rei Ciro da Pérsia libertou os judeus para voltarem para a terra de Israel e reconstruírem o templo, mas já ficou um exílio babilônico que já ficou lá. A mesma coisa acontecia com um exílio no Egito. Vocês lembram que o problema da destruição do Templo de Jerusalém no primeiro templo, além dos motivos teológicos que se dizem, era que tinha dois grandes impérios, que era o babilônico e o Egito, e a terra de Israel sempre no meio de dois impérios brigando entre si, e a Babilônia, que tinha conquistado a Judeia, colocou lá um rei fantoche, né? E esse rei começou a namorar com os egípcios. Aí o rei Nabucodonosor da Babilônia não gostou nem um pouco. Ele queria, eles eram tranquilos, eles queriam que os países conquistados paguem tributos, né? Trabalhem a terra e paguem. Mas quando este rei que eles colocaram começou a atraí-los, eles invadiram e destruíram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo, né? E nessa época já começou a existir, estamos falando do século VI, antes da Era Comum. Nessa época já começou a ter exílios, dispersão judaica, né? Então, essa dispersão da Babilônia deu origem a que os judeus vão se assentando nos diferentes lugares que nós descrevemos no começo, que formam essa comunidade Mizrahi, que não é uma comunidade só, são diferentes países com diferentes culturas, né? Muito bem. De repente, nasce o Islã, já no século VII dessa era, né? E imediatamente, em menos de um século, conquista todo o Oriente Médio e o norte da África, né? E a Península Ibérica, depois também. Então, os judeus eram vistos como povo do livro. Então, judeus e cristãos eram dimis, se chamavam, né? Não tinham o mesmo status dos muçulmanos, mas eles eram aceitos como povos especiais na medida que não aparecessem demais e nunca podiam construir uma sinagoga nem um prédio mais alta do que as mesquitas. Aí já não dava, né? E isso também foi variando muito a ocupação durou 7 séculos, né? Então, na Península Ibérica, então teve diferentes famílias de muçulmanos que foram califas, né? Que foram governando, e teve alguns que gostavam menos dos judeus que outros, né? Então, a situação dos judeus foi variando de estável até ruim e até muito ruim também, como no caso de algumas vezes tiveram que sair correndo da península, né? Como foi o caso de gente importante como Maimônides, em 1200, teve que sair, fugir, né? Muito bem. Então, os idiomas. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Claro, claro. Então, é mais caro, porque já falei, é mais caro. Agora é mais caro porque já falei no começo. Começo. Sim, Mizrach em hebraico significa leste. Então, Mizrahi é um cara que oriental, que vieram do leste, né? Mizrahim são os judeus que vieram dos países árabes e de outros países lá no Cáucaso, né? Entre o Mar Negro e o Cáspio, né? E Azerbaijão e Daguestão e no Irã também, países não árabes, mas que também no Uzbequistão e Afeganistão também tinha comunidades judaicas, né? Muito bem. Então, os idiomas que nós temos, isso depois, isso eu coloquei esse mapa da Europa para mostrar que no caso dos Ashkenazim, assim como falei que Sefarad é uma palavra hebraica antiga, que quer dizer a Península Ibérica, que na época dos romanos, já quando se destruiu o segundo templo, também foram levados judeus cativos para a Península Ibérica, que era uma província romana, né? Assim aconteceu também com os Ashkenazim. A palavra Ashkenaz também é uma palavra antiga,
que se referia à região da Alemanha. Então, assim como os sefaradim acabaram morando em diferentes lugares e continuavam sendo sefaradim, o judaísmo Ashkenazi nasceu na Alemanha em volta do Reno, três ou quatro cidades, mais ou menos no século X, no ano 1000, mais ou menos, algumas comunidades, Worms, Speyer, três ou quatro cidades em volta do Reno, onde se estabeleceram judeus de diferentes origens, e assim nasceu, se considera que aí nasceu, mais ou menos no ano 1000, o judaísmo Ashkenazi. Mas, claro, não existia a Alemanha, então tinha reizinhos que gostavam mais ou menos de judeus e teve várias expulsões, né? E a Polônia era um território enorme, muito vazio, muito atraente, não só para judeus, mas para alemães em geral. Então, os judeus da Alemanha acabaram migrando para o norte em direção à Polônia e da Polônia acabaram então entrando em toda a Europa Oriental, né? Então, são todos esses judeus que moravam na Europa Oriental até o Mar Negro, né? Vocês veem aqui, tem a Romênia, tem a Bessarabia, tem a Podólia, tem a Galícia, são todas províncias do Império Russo, né? Então, todos eles acabaram se chamando também Ashkenazim, aunque não eram já de origem alemã, né? Alemã. Muito bem. Então, também aconteceu que depois o Império Russo limitou, os Ashkenazim só podiam viver em um determinado lugar que se conhece as zonas de assentamento, não podiam morar em Moscou ou em São Petersburgo. Então, tinha nessas províncias, que iam desde a Polônia até o Mar Negro, aí podia morar, podiam viver os judeus. Muito bem. Então, voltando então aos Mizrahim, eu contei da Europa porque se chamavam todos Ashkenazim, aunque não eram alemães, né? Hein? Talvez uma característica comum é a língua, né? Claro, a língua era o Yiddish, claro, que inicialmente foi um dialeto do alemão e depois foi evoluindo realmente até se converter numa língua com toda a estrutura de língua e deixou de ser um dialeto, né? Muito bem. As línguas dos Mizrahim. Claro que a principal é o árabe, porque principalmente eles vieram mormente, né? Dos países de fala árabe, né? Então, e também existem, no caso de grandes filósofos, na Espanha, por exemplo, também, que escreviam em árabe, né? Durante a ocupação árabe na Espanha foi o séculos de ouro lá, a época de ouro da filosofia judaica e muitos deles escreviam em árabe também, né? A outra língua é o aramaico. Olha que interessante. O aramaico é intimamente relacionado com o hebraico. É um idioma, também um idioma irmão, né? E muitas vezes é identificado como uma língua judaica, né? Por exemplo, alguns dos mais importantes textos das nossas fontes estão o Talmud se compõe de Mishnah e Gemara. A Mishnah está em hebraico, que foi editada mais ou menos no ano 200. Depois, durante 300 anos, foi escrita a Gemara. Estou fazendo com a mão porque uma página do Talmud consiste num texto central, que é a Mishnah, e em volta é a Gemara. A Gemara está em aramaico, né? Porque a Gemara, temos a Gemara escrita na Babilônia, e temos a Gemara escrita em Israel, se chama o Talmud Yerushalmi, né? Então, essas Gemaras são escritas em aramaico, né? E
existe o judaico aramaico, que foi falado durante muitos séculos pelos judeus curdos. Vocês sabem que o Kurdistão é um lugar que forma parte um pedaço na Síria, um pedaço no Iraque, pedaço na Turquia e outro pedaço no Irã. Então, o Kurdistão, quer dizer, eles não têm um país livre e vivem brigando principalmente na Turquia. Eles são considerados muito inimigos, né, pelos turcos, né? Eh, e já na década de 50, praticamente toda a comunidade curda já emigrou para Israel, né? E aí, com isso, se encerrou uma quantidade enorme de séculos, de uma história muito rica, né? Que vem desde a Síria, porque o aramaico talvez venha desde a época da Síria, desde antes da Babilônia ainda, né? Muito bem. Nós temos também o idioma gruzínico. Os gruzínim, que moram em Israel, é um bom número, eles vêm da Geórgia. A Geórgia é esse país que fica no sul da Rússia, né? E fica do lado da Armênia, né? Do lado da Turquia, fica sobre o Mar Negro, né? Então, os judeus na Geórgia também se calcula que tem milênios, pelo menos eles dizem que se consideram que tem milênios que estão estabelecidos na Geórgia. Muito bem. E temos outra série de línguas. Nós temos, como eu falei antes, existem comunidades na Índia que também têm milênios, principalmente esta aqui de Cochin, no sul da Índia, né? Então, esse Malayalam, essa língua, é uma língua de judeus, hoje em dia tem muito pouquinhos, né? Então, tem algumas dezenas deles em Israel e outro tanto também na Índia, né? Esse é a única língua judaica, é um dialeto que não se escreve com letras hebraicas, né? É uma coisa que chama a atenção. Todas as outras no mundo, todas se escrevem com o alfabeto hebraico. Muito bem. Deixa eu tirar aqui, deixar de compartilhar. Só um segundinho. Muito bem. Então, nós temos as línguas consideradas judaico-iranianas. Então, tem um judaico-persa, tem o dialeto chamado Bukhari, que os judeus da Bukhara se espalharam por diferentes países da Ásia Central, né? E tem um dialeto também, é um dialeto que vem do persa, dos judeus da montanha, que eu falei que eles eram do Azerbaijão e do Daguestão. Por exemplo, esta cantora, Sarit Haddad, muito famosa até hoje em Israel e muito famosa internacionalmente. Ela até já gravou em chinês. Ficou realmente, fez uma carreira internacional muito importante. Sarit Haddad é descendente de judeus, se chamam judeus das montanhas, Yuhuro se chamam. E a língua também chama Yuhuro também. Depois também tem, bom, além do que, claro que os judeus dos lugares também, muitos deles têm os dialetos, mas se expressam na língua local, quer dizer, judeus do Irã, que ainda tem também, moram sem levantar muito o perfil, eles falam a língua persa, né? E acontece também com diferentes países que são ex-repúblicas da União Soviética, então eles falam russo fluentemente. Muito bem. Depois da guerra, a primeira guerra árabe-israelense, assim que foi fundado o Estado em 1948, então a maior parte dos judeus de todos esses países, os judeus Mizrahim, de um monte de países, foram expulsos, né? Porque não foi aceita a criação do Estado de Israel, né? No Egito, por exemplo, ficaram
muitos judeus, mas acabaram sendo expulsos no ano 56 pela Segunda Guerra Árabe, que era a guerra do Sinai, justamente o principal inimigo era o Egito, então acabaram sendo expulsos. E, bom, desses 900 mil judeus expulsos, praticamente 600 mil foram para Israel e se tornaram refugiados, né? Eh, Alguns foram para a França, outros judeus libaneses, sírios e egípcios foram para os Estados Unidos, mas a maioria foi para Israel, né? Então, o que aconteceu com a sua chegada, a sua absorção, né? Dentro de Israel? Eles tiveram que ser ajeitados, né? Em algumas cidades, né? Em algumas vilas, né? Mas não tinha moradia para eles. Então, a maior parte deles moraram em tendas durante muito tempo e, claro que foram muito discriminados por causa do sotaque deles para falar o hebraico, por causa dos costumes, por causa de tudo. De novo, Israel era uma sociedade askenazi, de europeus, então olhavam para eles realmente discriminando eles. Então, e assim estiveram durante muito tempo, né? Por isso é que este escritor conhecido de origem iraqui abordou esse tema e trabalhou muito contra a discriminação. Tudo isso, por sorte, hoje em dia é uma coisa já superada, mas demorou muitos anos e hoje em dia não só tem muitos casamentos entre Ashkenazim e Sefaradim, como que muitos Mizrahim chegaram muito alto na sociedade israelense e foram ministros e foram militares de alto rango, de alto grau, né? Então, o que acontece hoje em dia nesses países de origem, né? Em 2025, a população de judeus Mizrahim nos seus países de origem é extremamente reduzida, né? A maioria já está morando fora desses lugares. E a prática religiosa é permitida, em alguns casos limitada ou vigiada, e a segurança comunitária varia, né? Por exemplo, no Irã, se calcula 8.500 judeus que permanecem com liberdade limitada, né? No Marrocos, mais ou menos 1.500 judeus com comunidades em Casablanca e Rabat. E como Marrocos mantém bom relacionamento com o Estado de Israel, isso facilita um pouco a vida dos judeus, tem mais tolerância, né? Na Tunísia já é mais difícil, tem uns 1.000 judeus concentrados em Gerba, e a comunidade vive sob vigilância com episódios assim de antissemitismo. No Iêmen, bom, é um problema, né? Israel já foi no Iêmen assim que se criou o Estado para salvar os judeus do Iêmen. Hoje em dia tem menos de 50 judeus, se calcula lá, que moram, vivendo sob um risco extremo, né? A maior parte deles foram evacuados para Israel ou os Estados Unidos. Síria ou Iraque, praticamente, a Síria e o Iraque praticamente não tem judeus morando. As comunidades foram extintas por perseguições, por guerras, né? Na Geórgia tem uns 2.000 judeus com liberdade religiosa garantida. O Uzbequistão se calcula 1.000 judeus também. Aí, por exemplo, no Uzbequistão tem aqueles judeus que se chama de Bukhara, e a prática religiosa é permitida, né? Azerbaijão é outro país que tem boas relações com Israel, então é considerado uma sociedade tolerante, né, com os judeus. Pronto. Na Etiópia, os judeus, que nós chamamos de mas que eles chamam de Beta Israel, a maior parte já saiu de lá e foram levados para Israel, né? Tem, hein?
Operação Salomão. Operação isso, Salomão. E tem uns pouquinhos. E no Kurdistão, praticamente, não há comunidade judaica organizada e exclusivamente pode-se dizer que os curdos todos vivem em Israel. Muito bem. Alguma pergunta? Lá vai ele. Sim? Alguém falou? Não. Muito bem. Mas os falachas, Os falachas? os falachas não se encaixam em separadia, nem É. no Mizrahi, nem Mas são considerados Mizrahim, claro. Na beira. Foi uma situação, tem a questão genética hoje em dia, então sim, tem muitas, os estudos, né, do DNA, considera todos os grupos de Mizrahim, tem bastantes parentesco, bastante, são família, né, geneticamente, uns com os outros. Mas os falachas não tinham um gene em comum com nenhum outro grupo no mundo. Mas eles mantêm o judaísmo há milênios. Vai dizer que não são judeus. O que é isso de genética, de discriminação e racismo? Claro que são judeus. Então, eles migraram para Israel e começou aquela coisa de sangue puro, né? Que não são, que não... Então, o rabino-chefe sefaradi da época, o Ovadia Yosef, ele solucionou aí e fez uma conversão coletiva e acabou o problema, o que realmente foi muito justo, né? Mas eles, claro, muitos deles não sabiam para que servia o banheiro, um vaso sanitário, não sabiam usar, né? Então, eles custaram muito a se integrar na sociedade e também não é muito fácil para eles. Como todas as sociedades que têm problema nos lugares onde moram, tem problemas para conseguir empregos, tem salários menores que outros fazendo a mesma coisa. Sim? Alguém está querendo falar? Tá. Então, mas também tem hoje em dia os Beta Israel, não é? Os falachas da Etiópia se integraram na sociedade e também tem muitos deles que chegaram a, a altos lugares dentro do exército, por exemplo, é muito comum, né? Então é isso. Muito bem. Sim. Ah, tá. Desculpe, porque eu cheguei tarde, mas vamos dar uma recuperada para ficar mais claro, Ori. Sim. Quer dizer, os Ashkenazim vêm de toda aquela região central da Europa. São os Ashkenazim. Todos os judeus da Europa se chamam Ashkenazim, Ashkenazim. menos os que são descendentes dos que foram expulsos da Espanha. E esses são os Sefaradim. Sefaradim, e criaram comunidades muito importantes em Salônica, na Eu Grécia, sei, por mas exemplo, então você tem em todos os Turquia, Balcãs. você tem Espanha, você tem Portugal, todos esses são Sefaradim. São todos Sefaradim. Tudo Sefaradim. E o Mizrahim seriam aqueles que vieram dos países árabes, digamos. Países árabes ou orientais, como Azerbaijão e Irã, né? E são considerados também Mizrahim, por exemplo, os falachas São Mizrahim. judeus do Cáucaso também, do Os sul da egípcios Rússia. não. Hein? Os egípcios não. Egípcios também, sim. São Todos. Mizrahim? Sim, sim, claro. Mas eles falam árabe. Não tem Pois é, por isso que eu praticamente... estou perguntando. para e como teve a Inquisição, fugiram. Podem ter ido para o Egito também. Mas principalmente no Marrocos é que tem Sefaradim e também Mizrahim. Porque tem sefaradim que saíram da Espanha, foram para Marrocos e mantiveram a cultura sefaradi e a fala haquitia, né? Uhum. Então, as principais comunidades em Tetuán, Casablanca, né? Eles são todos sefaradim. Agora, se fala árabe no país, então eles falam árabe também. O judeu marroquino, por exemplo, bom, Sim. que saiu do Marrocos. Hoje em dia, você diria que ele é sefaradim? Não, é sefaradi sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, porque a origem dessa comunidade é a origem sefaradi.
E a cultura é uma cultura sefaradí, aliás, é das mais ricas de todas as culturas sefaradim, das mais ricas, né? E os centros de formação acadêmica para rabinos, os yeshivot lá, sempre uma pessoa que vem formada do Marrocos, você é um erudito em questões judaicas, né? Na questão religiosa, né? Então, claro, e a língua Hakitia, né? É só pesquisar na internet, tem um mundo assim cultural, né? Ladino. O ladino, a língua deles, o ladino deles, por algum motivo, não sei o qual, não sei a origem, se chama Hakitia. Mas é ladino também, só que o Qual é a ladino diferença entre Raquitia e Ladino? deve ter, eu não sei, Não, só estou mas perguntando. quando a gente fala ladino, o marroquí diz, sim, mas é Hakitia. Por algum motivo, eles falam, o ladino deles se chama Hakitia. E aí, eu não sei qual é a origem, vou pesquisar e eu te conto depois também. Fala, eu sei os da Turquia. Hein? Os da Turquia, Também falam ladino. falam ladino também, são Acho que sefaradim. os gregos também. Gregos também, claro. Em todos os Balcãs, Mas e eles, na Albânia, e eles são sefaradim. são todos sefaradim. Sim, sim. Sim. Latino. Ah, claro. Sim, mas a cultura sefaradi é Mizrahi. Na, na questão da música, por exemplo, grande parte do repertório das baladas, né, em latino, são posteriores à época, foram depois da expulsão. Então, na Turquia, por exemplo, sim, sim. Agora, houve uma migração dos sefaradim da Turquia para lugares da Ásia também e para Israel também. Por exemplo, a famosa os sábios cabalistas da cidade de Tzfat, né, Safed, em Israel, todos eles eram turcos. Já eram sábios conhecidos e fizeram ali, foram morar em Tzfat e eram sábios e cabalistas, não só cabalistas, mas eram principalmente também cabalistas, salvo o mais famoso de todos, que foi Yitzhak Luria, que chegou já quando os outros já eram velhos, porque Moshe Cordovero era um líder muito importante. O Yitzhak Luria chegou lá sendo muito jovem e o Luria nasceu em Jerusalém. Mas todos os outros, o Shlomo Alkabetz, o Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch, quer dizer, o cara trabalhava com leis, mas além de trabalhar com leis, ele era um cabalista também. Então, até hoje já ficou para sempre em Tzfat aquele ar de misticismo, né? Porque foi realmente uma produção. Aí nasceu a Kabbalah que a gente conhece, a Kabbalah luriânica, da Sefirot e tudo isso. Quer dizer, antes disso, o misticismo judaico não era assim como... antes de se chamar Kabbalah, né? Na verdade, o nome Kabbalah vem mais ou menos do século XIII só, da França. Mas eles eram todos turcos de origem. Quer dizer, a comunidade na Turquia prosperou muito e produziu muita cultura, né, em todos os sentidos. Muito Só uma bem. perguntinha. Em termos de número, o Mitrahi é uma população pequena. Em termos de números, os Sefaradi e os Ashkenazi são muito maiores do que o Mizrahi? Ou não? Em Israel ou em Não, geral? no mundo, no geral. Você tem ideia? Eu não tenho ideia, não deve ter uma grande diferença, não. Não deve ter uma grande diferença. Não sei te dizer exatamente, mas também vou ver. Atualmente, Israel, você está muito misturado, mas se você for no próprio Sfat, que você mencionou, né, você tem uma parte que é Ashkenazi, Sim, seguindo um pouco mais a parte Mizrahi, sim, né? E também algumas cidades também são bem características pela imigração. Por exemplo, se for lá, é Mizrahi, se for ali em Betiano, por exemplo. sim. É praticamente Mizrahi, né? Claro, claro, sem dúvida. Não, se calcula mais ou menos que 40% em Israel são de origem Mizrahi. E agora que vamos entrar um pouquinho na música,
Em Mizrahi, a gente vai ver, hoje em dia, essa discriminação original, tudo isso ficou para trás. Hoje em dia, um monte de cantores israelenses que cantam para o público jovem, eles cantam canções de hoje, mas eles cantam com aquela voz e aquelas voltinhas assim que mostra que eles são orientais. E eles nutrem sem nenhum tipo de complexo, como originalmente se escondiam, né? Eles nutrem a música árabe e eles, no caso do mundo religioso, eles cantam na sinagoga com os modos musicais árabes. Então, para partes do serviço ou para serviços inteiros, eles cantam num modo musical que se chama makam, né? Modos musicais árabes, né? Os Ashkenazim, por exemplo, nós cantamos em modos musicais que são herdados também um pouco de Oriente, mas são os modos que depois adotou a música klezmer também, né? Então, são escalas musicais e a gente canta dentro dessa escala, né? Então, pronto, muito bem. Então vamos entrar um pouquinho na música Mizrahit e eu vou compartilhar aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui. Então, esses todos são cantores. Este, por exemplo, é de outra época, né? Foi o rei da música Mizrahi. Agora vamos chegar a isso. A música Mizrahi se refere ao gênero oriental, claramente influenciado pela música árabe, turca e grega, trazida a Israel pelos judeus Mizrahim e sefaraditas. Geralmente, tipicamente cantada em hebraico, mas às vezes combinada com frases em árabe, em grego, em turco, né? Muitos por exemplo, Sarit Haddad e Ofra Haza, esse pessoal cantava canções totalmente em árabe também, ou parte em hebraico e parte em árabe, né? Muito bem. Eles geralmente apresentam, agora vamos ver isso dos instrumentos, apresentam um instrumento de cordas dominante, né? Que geralmente é um violino ou um violino árabe, que eu vou mostrar também, né? E também o oud, que é um alaúde árabe também, e o buzuki, que é outro, buzuk, né? É outro alaúde que eu vou mostrar também. Já vamos ver tudo isso assim. Então, a música Mizrahit, hoje em dia, pode-se dizer que é a mais popular de todas no Estado de Israel, mas é um fenômeno mais ou menos recente, porque até os anos 70, a indústria musical era dominada pela música pop israelense, influenciada pela cultura da Europa, né? Europa Ocidental. E os donos das gravadoras simplesmente não tinham interesse na música Mizrahit. Eles investiam no pop, no rock americano, europeu, né? E aí um monte de nomes conhecidos da música popular israelense. E tinha também, assim, Noemi Shemer e Yoram Gaon, que apesar de ser um, um cantor que trabalhou muito para reviver músicas em ladino, ele gravou muito músicas em ladino, mas ele o fazia com arranjos musicais totalmente pop, né? Totalmente ocidentais. Então, os puristas, né, que trabalham com músicas em ladino, detestam o Yoram Gaon porque ele não está com os instrumentos típicos, né? Então, ele botava grandes orquestras e toda uma coisa, arranjos muito, muito ocidentais, né? Já nos últimos 50 anos, criaram os Mizrahim uma música que sintetiza, combina elementos da música árabe juntamente com música israelense, né? Então, o que aconteceu? Na criação do Estado, imediatamente após a fundação do Estado, apareceu culturalmente em Israel uma ideia utópica, absolutamente errada,
no establishment cultural israelense, Ashkenazi, né, vindo da Europa. E essa ideia se chamava panela de fusão, Kur e Tur, em hebraico, panela de fusão. Diziam que Israel, como entidade por si só, devia dissolver as diferenças culturais de cada que vinha, tinha que esquecer a sua cultura de origem. Ok. É claro, claro. Como você pode apagar uma cultura assim por decreto, né? Então, eles diziam que a dispersão se chamava galut, né? Hoje em dia, a dispersão, já não se usa mais o termo galut, nem golá, que significa dispersão, hoje em dia se chama tefutzot. Tefutzot é uma palavra que vem da química. Tefutzot é quando você pinga algum elemento em outra coisa e esse elemento se mistura com todo o pré-existente, mas sem perder as suas características. Então, isso mostra que os judeus no mundo estamos espalhados por eleição, já não é mais que eu estou no exílio. Eu não estou no exílio, eu moro aqui porque eu quero. Se eu quero, vou morar lá. Então, não é mais um exílio, mas é uma dispersão voluntária. Então, eles diziam que tudo isso, na época da criação do Estado, eu me lembro, eu me criei em movimentos juvenis também, se você não ia morar em Israel, era uma vergonha, porque eles diziam que um judeu somente pode ser judeu completo morando lá. Então, eles trabalhavam nessa ideia do sionismo realizador e eu tenho uma família muito grande, tenho 14 tios, 8, 6, 14, um monte de primos, e todos os meus primos fizeram aliá ideológica. Chegavam no final da escola secundária, como se chamava, e eles iam morar em Israel antes da universidade, né? Então, eu não fui por causa da minha profissão. Muito bem. Então, eles diziam que a dispersão é um erro histórico e está carregado de conotações negativas, de sofrimento e de impotência. Claro, estamos falando pouquinhos anos do Holocausto, né? Então, os judeus, ao voltar, deviam se despojar de todas as suas vestes, né? A sua cultura, e que o novo judeu israelense ia a fusionar todas as identidades numa nova fase forte e livre, né? Então, claro, eles não queriam nem os sobrenomes europeus, eles queriam, trocavam por nomes hebraicos, né? Os sobrenomes. E o Yiddish também detestavam, porque o Yiddish para eles eram europeus e falavam Yiddish das suas casas, mas para eles conectavam o Yiddish com o sofrimento, com as perseguições. A verdade, durante 2000 anos, né? Pelo menos 1000 anos desde a criação do Yiddish, com expulsões e perseguições e finalmente com o Holocausto, né? Então, se via o imigrante como alguém a quem era preciso redimir de todas as características do exílio, né? Agora, quem era que achava isso? Eram, eram os Ashkenazim, que vinham da Europa, né? Os que fundaram o Estado, né? Então, houve, então, a tentativa de impor essa ideia durante os primeiros anos da criação do Estado. Então, os judeus Mizrahim acabavam, digamos, não abertamente, mas quando eles se juntavam, eles nutriam seus costumes e sua própria música também, né? E tudo isso mudou quando apareceu a fita cassete. Então, eles começaram a gravar aquela música e passou a se vender nas rodoviárias das cidades. Então, a música deles era conhecida como a música de fita cassete, né? Ou a música das rodoviárias. Então, na década de 50, então tinha bairros em Tel Aviv, um bairro chama Tikva, outro que chama Teimanim. Teimanim são iemenitas, né? Então, aí começou a nascer essa coisa do...
Só um segundinho. Me dá um segundo que quero pegar o link, porque eu quero mostrar um pouquinho sobre os instrumentos. Hein? Sei que a gente ia cantar um pouquinho. Que ia cantar? Música Mizrahi? Só um segundinho, deixa eu pegar o link, que eu quero começar a mostrar algumas dos instrumentos. E aqui tem um link que está muito bom, Música Mizrahi. Aqui está. Muito bem. O que estive lendo aqui só ficou para trás. Eu pesquisei cada um dos instrumentos, mas acabei encontrando um vídeo que resume bastante bem e vou aproveitar ele. Muito bem. Então, agora vou compartilhar. Pronto. Vamos. Brass or a percussive instrument. Pronto. Obrigado. Sim. Muito bem. In Vamos ver assim rapidamente os instrumentos que são usados na música Mizrahi, que são todos instrumentos da música árabe, claro, né? Muito bem. If you want to learn about musical instruments quickly, Olha aí a pinta deles, né? Muito bem. Pronto. chordophones, rebab, Isso não é árabe, não. Esse é um violino, uma espécie de violino, né? Árabe que se toca assim, vertical, né? Rebaba. simsimia, canon, Esse é muito, muito comum. Oud, vê? O alaúde, parente, claro, do alaúde europeu, né? Chama-se oud. Oud. Isso. busa, Esse aqui é outra espécie de alaúde, né? Tem algumas diferenças em quantidade de cordas e no comprimento, né? mizmar, idiphones, Pandeiro, né? tagat, rick, membranophones, Agora, tudo isso que parece simples, né? A gente bater, mas na verdade, cada centímetro do pandeiro, por exemplo, soa diferente, né? Então, se você se aproxima mais das pontas, aí tem um metal por dentro, então o som é mais metálico, e no meio é aquele mais
típico do TOF, né? Daqueles diferentes tipos de percussão de tambores, né? Dance. Marwas. Katie. Tabu Baladi. Mazar. Muito You bem. can possess all these music lessons. Just click like, subscribe, and click on the bell button. Sim, o que você falou? Read music lessons. Let's come. Wait. Sim. Tem duas cordas. Mas tem corzinha dentro? As duas cordas do lado, sabe? Sim. Welcome. Passou aí? Passou, não fiz. Ah, eu não sei. Passou, eu acho que As duas cordas, olha, a parte do fone, parte do tá saindo áudio. Tá saindo áudio? Maravilha. Pronto. Aquele um tamborzinho que você faz assim. Tem vários deles. Tem um que tem dois Percussão. negocinhos É, pendurados isso. que fazem barulho. Tem outros tamborzinhos que tem umas cordas no fundo do tambor e que o cara, além de tocar, ele também toca as cordas que estão dentro, Eu acho que é o bendir. Então, tem uma série de instrumentos que a música Mizrahi usa também. Muito bem. Então, na década de 60, começou a ter fusão. Então, mesmo nas comunidades Mizrahim, que cantavam música Mizrahi, começaram a incluir, como era de se esperar, né, a penetração cultural americana, o pop, guitarras acústicas, guitarras elétricas e não sei o quê. Então, o estilo ficou um pouquinho mais eclético e exótico, né? Mas os cantores, você percebe quando ele começa a cantar que ele é de origem Mizrahi, porque ele mostra, e agora vamos mostrar vários deles. Geralmente, os cantores Mizrahim geralmente cantam nasal, né? Eles fazem com a voz bem apoiada no nariz, né? Muito bem. Então, um exemplo de um primeiro grande sucesso, virou muito popular, é uma canção que se chama Hanale Itbalbela, que foi uma canção vinda da Europa, mas que teve quer dizer, Hanale está confundida, né? É uma canção folclórica israelense, mas que o poeta muito famoso Nathan Alterman adaptou e colocou lá uma letra que é uma paródia que fala de um casamento acontecido antes de nascer a criança, né? Então, ficou assim, Hanale Itbalbela. E eu vou mostrar, foi o primeiro grande sucesso Mizrahi em Israel, né? Muito bem, vamos colocar aqui e vamos... Pronto. E vamos compartilhar. Pronto, Hanale Balbela. Pronto. E aí, tá rolando? מעפולה הנה בנו יחד ברכבת
Já tem um que está dançando aqui, né? Deixa parar isso aqui. Muito bem. Então, só um segundinho. Ana Leite Valbela. E na década de 70 e no início da década de 80, alguns desses artistas começaram a distribuir as suas músicas, como falei, em fitas cassete, né? Aí temos nomes como Shimi Tavori, Zehaba Ben e Zohar Argov. Zohar Argov é chamado o rei da música mizrahit, né? É um rapaz descendente de iemenitas e que ele foi o primeiro grande sucesso, né? Então, vamos colocar a canção dele, que se chama Aperach Vegani, quer dizer, a flor no meu jardim. Deixa eu copiar e vamos colocar aqui. Pronto. Compartilhar. Tá lento. Pronto. Pronto. Está... ארגוב, פרח וגנים. Canta em hebraico uma canção, mas claramente é um rapaz de origem mizrahita, pelo jeito. Hein? Do microfone. Tá certo. Muito bem. Pronto. Aí apareceu também, no anos 80, começo dos 90, apareceu outra, já considerada uma rainha, né, da música mizrahit, que foi Ofra Haza. Também virou uma artista internacionalmente famosa, era também de família de origem iemenita, né? Então, vamos ouvir ela, e ela gravou vários discos, né? CDs, não CDs não tinha, vários, gravei LPs, gravou muitas músicas
de canções iemenitas, né? E gravou muito em árabe também. E ela se vestia também com trajes iemenitas, né? Compartilhou? Vamos compartilhar. Compartilhar. Outra casa. Essa música, claro, claro, sim, sim, ela é um astro, ela morreu muito jovem. E o Zohar Argov também morreu muito jovem, aliás, o Zohar Argov morreu muito jovem também, acho que tinha 32 anos, morreu suicidado na cadeia. Ele foi parar na cadeia e lá se suicidou. Mas era adicto de drogas e não sei o que era, adicto, né? E ela morreu, tinha 42 anos também, morreu de AIDS. Então, foi uma tragédia realmente, os dois. Muito bem. Deixa eu parar, porque tem outras coisas. Temos outros cantores que eu quero mostrar, maravilhosos, então vou mostrar um pouquinho só de cada um, né? Bom, esses pioneiros, né, Zohar Argov, Ofra Haza, abriram o caminho para a estrela, ou seja, as estrelas Mizrahim dos anos 50, perdão, dos anos 90, como Sarit Haddad, que eu falei que é uma das maiores estrelas de Israel até hoje. Ela lançou 25 álbuns e inúmeros sucessos nas paradas, né? E teve um grande impacto internacional. Outro cantor muito prolífico dos anos 90 e posterior também foi o Eyal Golan. Então, eu vou colocar um vídeo onde estão Sarit Haddad com Eyal Golan juntos. Pronto. Agora. שוב אני רוצה לדעת אם את עוד מתגעגעת, רוצה לראות אותך היום. כן אני מתגעגעת, אם אתה רוצה לדעת, גם אני רוצה אותך היום. למה זה קשה לי? למה, אוי למה אלוקיי?
que, independentemente que eles estão cantando com uma orquestra com instrumentos ocidentais, né? Mas o canto deles é um canto claramente de origem árabe, né? E ela tem, claro, claro. Mas você sabe que ela não é árabe. A família dela veio do Cáucaso, o que se chama judeus da montanha, né? E que vem de Azerbaijão e Daguestão, né? Então, ela não é árabe. Já ele sim, ele é de origem. Ela tem, sem dúvida. Mas qualquer coisa que eles cantem, sempre tem as voltinhas aí. E tem na voz deles essa facilidade do que se chama a coloratura, né? Essa velocidade com que eles fazem um monte de notinhas assim. Eu amo realmente a música Mizrahi, né? Eu quero mostrar agora, deixa eu pegar o link. Entrando um pouquinho na questão, na música religiosa, vou mostrar uma coisa muito conhecida, né? Que acontece no Kotel, né? No Muro das Lamentações, na época das festas, se junta lá uma multidão imensa, né? E eles, deixa eu frear isso aqui, e o oficiante canta, né? E o povo responde, e você vê que são todos Mizrahim, né? Olha que coisa bonita. Isso que está cheio, né? Dona Selihot, né? Então, e o povo responde, muito afinado esse povo, aliás, e são todos Mizrahim. Quer dizer, eles já sabem o dia que vai ter lá, né? O oficiante que é Mizrahi, né? Isso quem organiza? O Rabinato em chefe, né? Então é isso. E a outra coisa que eu queria mostrar, agora que já estamos praticamente em cima das 6:30, uma coisa bem típica dos judeus Mizrahim, que é uma reza que se chama Ismach Moshe. Eu acho maravilhoso, né? زمارين مجدولين بأبو سفراد لجعمر زي لزيخو
Só um segundinho, eu vou botar uma coisa para acabar. Na próxima, eu vou mostrar os instrumentos, porque eu separei vídeos de cada um dos instrumentos, inclusive com alguns comentários, né? De como são tocados, mas não dá o tempo para entrar em cada instrumento, né? Por isso eu mostrei aquele que resumia, né? Muito bem, vamos compartilhar. Pronto. جاوي جوانا ليلى بوتو مردم ليلى جاوي جوانا ليلى بوتو مردم ليلى خانو معنا ليلى جاوي جوانا ليلى 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 هي 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 أمشو شو بوهارا جاوي جوان خمارا أمشو شو بوهارا جاوي جوان خمارا يارم صون نستارا جاوي جوانا ليلى 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 هي 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 أمشو شو زستانا بفرلا كولانا أمشو شو زستانا بفرلا كولانا ياري من زور جوانا جاوي جوانا ليلى ليلى Son fundamentalmente yemenitas, ¿no? Esas ropas son yemenitas. As noivas yemenitas têm aquelas vestes maravilhosas, né? Olha aí. Pronto, muito bem, gente. Bom, espero que tenham gostado das músicas e, sei lá, tem muita coisa mais para mostrar, né? Entrar em cada um dos instrumentos seria delicioso. E, inclusive, ouvir durante uns minutos um solista tocando cada um desses instrumentos, mas não dá o tempo para tanto. Hein? Uma riqueza muito grande e ver depois numa banda que eu não encontrei facilmente YouTubes que tenham eles tocando para poder mostrar como são algumas coisas. Tem sem imagem, né? Mas também não adianta. Então, o bom seria poder ver tocando. Mas tudo bem, fica para uma próxima. Em todo caso, é uma música deliciosa e muito alegre. Então, e esses rapazes que são astros da juventude hoje em dia em Israel, cantando as canções israelenses, mas com aquele jeitinho árabe, eu acho maravilhoso. Muito bom. Então é isso. Então, muito obrigado aos que estão em casa também por assistir. E a gente se vê na quarta-feira próxima. Beijos a todos. Obrigado. Muito obrigada. Ótimo.